Olá pessoal, estou aqui novamente. Dessa vez eu vou mostrar como a gente pode fazer a edição das páginas internas da seção atrações, certo? Aqui nas atrações nós temos 8 atrações e todas essas atrações têm suas páginas internas. Ou seja, ao clicar por exemplo em piscina natural, a gente tem aqui as fotos detalhadas da piscina natural e também um textinho, né? E aí esse conteúdo pode ser atualizado, pode ser adicionado novas fotos, pode remover algumas fotos, né? Então isso vai de acordo com a necessidade. Então, para a gente poder editar essas páginas internas de atrações, repetindo novamente, todas as atrações possuem páginas internas, certo? Então cada uma dessas atrações tem um detalhamento e vamos lá. De começo, a gente precisa estar dentro do painel, certo? Após acessar o painel, a gente vai na opção itens de portfólio. Novamente, no lado direito aparecem algumas configurações pré-definidas. A gente não quer fazer nada disso por enquanto, então a gente vai em itens do portfólio. Aqui a gente tem todas as atrações do parque, né? Vale lembrar que aqui na parte do item de portfólio a gente divide as páginas em duas seções, como expedição e galeria de atrações. Note que em galeria de atrações a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim como na página inicial, então aqui a gente tem 8, lá dentro a gente tem 8, certo? Então cada uma com seus respectivos nomes, certo? E para a gente poder editar o conteúdo dentro delas, a gente precisa editar as páginas já existentes, certo? Então, digamos que aqui no pedalinho eu quero adicionar uma frase nova, né? Eu gosto de trabalhar sempre com duas guias, uma no administrador e uma no site, para poder acompanhar visualmente tudo que eu estou editando, por mais que dentro do administrador a gente tenha as opções visuais. Então, para isso, eu vou clicar no pedalinho, certo? E aqui tem esse texto aqui. Digamos que esse texto não está de acordo com o que eu quero, ou eu preciso adicionar novas imagens aqui. Para isso, eu vou em itens do portfólio novamente, e aí eu procuro a parte de pedalinho. Vamos procurar aqui, pedalinhos são os últimos, é o último. Então, para isso, eu vou clicar em passar o mouse sobre e clicar na opção editar. Ao clicar na opção editar, ele vai me levar para a página interna do conteúdo, que no caso é essa página aqui. E agora sim eu vou poder estar fazendo as alterações que eu desejo. A gente precisa esperar a página carregar por completo para poder fazer as alterações. Eu gosto de me orientar bastante pelo favicon aqui do site, certo? Sempre que estiver carregando com um círculozinho, significa que a página não foi carregada por completo. Depois que o círculo desaparecer e aparecer a logo do Aquapark bem pequenininha, significa que a página foi carregada por completo, certo? E aqui a gente tem a seção dividida em duas partes. A primeira parte é o título e a segunda parte é a galeria de imagens, certo? Bom, como eu quero editar o texto de momento, eu vou passar o mouse sobre. Note que ao passar o mouse sobre aparece um bloquinho de configurações verde, e eu vou nesse lapisinho que significa editar. Ao editar, ele vai me levar para o painel de configurações mais profundas do texto, que aqui se semelha muito a um Word, por exemplo, certo? Então eu posso vir aqui, clicar sobre onde eu quero e remover o texto ou escrever um novo texto, certo? Nesse caso, eu vou estar adicionando um ponto final aqui, certo? E dar um destaque para o caiaque. Então eu vou selecionar o caiaque e clicar no Bzinho que significa negrito. Como eu acredito que vocês já devem utilizar o Word para escrever documentos, esse tipo de coisa, vocês vão estar muito familiarizados com esse editor de texto. Ele é bem semelhante a um Word, a um Google Docs, o que seja. Então basta eu digitar o que eu preciso, apagar o que não é necessário, e eu posso fazer algumas configurações, por exemplo, de cor. Basta selecionar, né? Aí eu venho aqui em cor de texto, que é nesse azinho contrastado embaixo, e seleciono a cor que eu desejo. Ou eu posso, por exemplo, selecionar o texto e deixar ele em itálico, certo? Mas não esse é o caso, né? Então vou remover aqui e vou deixar somente em negrito com o ponto final. Então basicamente a gente pode fazer várias configurações apenas selecionando o texto, certo?
Após selecionar o texto, a gente clica no efeito que a gente quer aplicar para definir para a parte selecionada. Após fazer as alterações necessárias, clique nesse botão em azul chamado Salva as mudanças. Depois disso, digamos que eu quero, hipoteticamente, adicionar mais fotos dos pedalinhos, né? Aqui a gente tem 6 fotos, então para isso a gente vai nessa parte chamada de Galeria de Imagens. Ao passar o mouse sobre, novamente aparece aquele bloquinho verde com algumas informações. A gente vai clicar novamente no lapisinho para editar a galeria, certo? E aqui ele vai abrir um painel de configurações parecido com o do texto anteriormente, né? Só que aqui ele tem algumas outras configurações diferentes. No caso, como se trata de um painel de imagem, a gente vai ter algumas configurações relacionadas às imagens. Toda essa parte aqui que fica abaixo das imagens, essa parte chamada layout, colunas, já está tudo pré-configurado e definido. Então eu recomendo que vocês não mexam nessa parte, somente na parte de adicionar mídia, certo? Note que aqui a gente tem as 6 fotos, todas as 6 fotos que estão aqui, e elas estão na ordem que elas estão aqui. Por exemplo, essa é a primeira, essa é a primeira. E eu posso estar mudando a ordem das imagens, né? Então, para isso, eu clico bem próximo desse xzinho aqui, não clico sobre o x, porque o x remove a imagem. Eu clico bem próximo, e aí eu posso arrastar ela para onde eu queira que ela fica. Eu vou até, por exemplo, deixar esse amarelo aqui entre os brancos. E essa aqui por último, porque ela é bem parecida com a primeira. Então eu fiz a organização e eu quero adicionar mais uma foto. Para isso, eu clico nesse quadrado em branco com o mais em verde. Ao clicar, ele vai abrir novamente a galeria de imagens do site, certo? Ele vai mostrar com esse checkzinho, com esse Vzinho em cima, as imagens que eu selecionei para estar no meu local. Note que eu posso selecionar mais de uma imagem, então a gente tem que prestar bastante atenção nas imagens que a gente clica. E eu quero, por exemplo, adicionar essa. Ao adicionar essa, ele vai continuar com as 6 que eu já tinha selecionado anteriormente, mais a 7ª que eu acabei de adicionar. E por padrão, ela vai ser adicionada por último. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma reorganização, eu preciso clicar sobre ela e arrastar. Como essa imagem não se trata de pedalinhos, eu vou estar removendo ela. Para a gente remover, a gente basta clicar sobre o xizinho vermelho que fica sobre a imagem. Ao clicar, ela sai da seção e a gente salva as mudanças. E por fim, a gente clica em atualizar. Como as páginas aqui estão todas já definidas, configuradas, eu estou ensinando a vocês somente como fazer a atualização do conteúdo, né, da página interna. Viu? Bom, a gente adicionou o ponto final aqui. O negrito não aplicou porque a fonte é personalizada, então essa foi somente uma situação hipotética. Nessa fonte aqui, por exemplo, ela seria aplicada, mas aqui de fim eu só adicionei o ponto final, certo? Note que aqui na página inicial, nas atrações, a gente tem algumas imagens de destaque, né, que são as primeiras imagens que aparecem de cada sessão, que a pessoa pode dar uma olhada prévia antes de entrar por dentro e ver todas as imagens. E a gente pode sim alterar as fotos que estão aqui. Para isso, a gente vai na página desejada. Nesse caso, nós já estamos dentro da página Pedalinhos e a gente vai procurar no lado direito a caixinha chamada de imagem destacada. Aqui eu já tenho uma imagem destacada, digamos que eu queira trocá-la. Então, para isso vai ser necessário remover a imagem destacada, clicar em definir imagem destacada por fim, e aí ele vai abrir novamente a biblioteca do meu site. E aí eu posso estar escolhendo a imagem que eu queira que seja como imagem destacada. Digamos que eu quero essa, eu seleciono ela e depois clico em definir imagem destacada. Certo? Ele vai dar uma préviazinha de como vai ficar. Por fim, eu clico em atualizar. E aí, se eu vier aqui no site e dar um F5, ela já vai me mostrar a nova imagem que eu defini para os pedalinhos. Isso vale para todas as outras páginas, tá? Todas as configurações que eu fiz aqui na página dos pedalinhos, vale para todas as outras, seja para o tubo água, para o buffet, para a tirolesa, enfim, certo? Aqui a gente tem também um textinho pré-definido, certo? E esse textinho a gente também pode alterar. Para isso, a gente vai dar uma rolagem até o fim e vai procurar aqui, ó, essa parte chamada opções de mosaico do portfólio, tá? Vou até adicionar ela aqui em cima, tá? Eu vou estar sendo usuário de vocês para fazendo algumas configurações. E dentro do opções de mosaico de portfólio, a gente vai ter essa caixinha aqui com algumas configurações. E para alterar o texto, a gente vai aqui, ó, na descrição do item do mosaico. Aqui foi um texto que eu mesmo redigi, certo?
Então eu acredito que vocês vão querer redigir essa parte também. Recomendo não fazer um texto muito grande, porque senão o texto cobre toda a imagem e não fica muito legal. Mas a gente pode muito bem, por exemplo, editar todo esse conteúdo aqui. Digamos que eu quero remover o divirta-se. Aí depois disso, eu volto lá em cima, clico no botãozinho atualizar em azul. Nesse caso, eu não vou estar fazendo essa atualização porque eu não quero estragar o layout que já está definido, certo? Bem, de vídeo de momento é isso, tá? E agora no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode estar fazendo a atualização das outras informações do site. Por exemplo, editar um texto que esteja aqui, por exemplo, editar o telefone que esteja aqui, né? Que acho que isso pode mudar com frequência. A gente pode, por exemplo, editar o texto que está aqui, adicionar novas fotos, remover fotos, tudo bem parecido com o que a gente já fez anteriormente, mas tudo isso fica na página inicial, então o processo é um pouco diferente, certo? Então, até breve.